Fala galera, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a nossa live 43 do Projeto 945 da Escolinha Lucrativa. Eu sou o Ramon da Escolinha Lucrativa e nessa live nós vamos falar sobre 6 segredos para encher as turmas esportivas, 6 segredos para captar e fidelizar alunos, para quem é professor de educação física ou para quem tem ou quer ter uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil reais por mês ensinando esporte. Se esse assunto te interessa, fica com a gente aí nessa live de hoje. Bom dia, bom dia. Nossa live 43. O Projeto 945 é um projeto onde, aos domingos, às 9h45 da manhã, eu trago assuntos de interesse de quem tem ou quer ter uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil reais por mês e quer aproveitar o grande momento que nós estamos vivendo no ensino esportivo para tornar essa atividade a sua renda principal ou então viver exclusivamente do ensino esportivo. Ao longo da semana eu coloco lá nos stories, aqui nos stories da Escolinha Lucrativa, uma caixinha de pergunta e eu lanço alguns temas ali para serem discutidos. Nessa semana, e é muito comum esse tema vir à tona, que é como captar e fidelizar alunos, não ter muita rotatividade de alunos, encher as suas turmas de esportes, tá? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Por que nós vamos conversar sobre esse tema? Por que é importante falar sobre esse tema? Deixa eu desligar aqui. Por que é importante falar sobre esse tema? Captação, encher as turmas, atrair mais alunos para a nossa escola de esportes. Porque ao longo do tempo, os profissionais de educação física, eles não foram treinados para entender essas questões atuais de atrair alunos, de ter o teu aluno como um cliente. E geralmente os profissionais, quem tem escola de esportes, costuma ter dificuldade para se adaptar a esse novo momento. Especialmente depois da pandemia. Depois da pandemia, o que aconteceu? As pessoas começaram a mudar o seu comportamento. Se você analisar o teu comportamento, já vou aproveitar para perguntar quem está aqui. Me dá um alô ali, já vi que o Flávio está aí, Rafael está ali, Franzinho, Sensei, Navarro está aí. Ô, Navarro está aí, seja bem-vindo, Yuri, a Jane. Legal. Então assim, ó, já me fala aí de onde você é, de qual lugar você, de qual cidade você é, qual esporte você trabalha. Os profissionais de esporte, e eu ouço muito isso aqui, eu ensino esporte há 10, há 20, 30 anos, então os profissionais, eles têm dificuldade de se adaptar ao novo momento. O comportamento das pessoas mudou muito nos últimos anos. Por conta da pandemia, já vinha mudando por conta do acesso à internet e a pandemia foi o marco central para isso acontecer. O que acontece? Muita gente perdeu muito aluno. Eu já ouvi muito, você já deve ter ouvido. Depois da pandemia, eu perdi muitos alunos. Então, muita gente perdeu muito aluno e está com dificuldade de trazer, de atrair novos alunos para a sua atividade. Então, esse é uma das questões por que nós precisamos conversar sobre captação de alunos. E também, por que nós precisamos entender esse novo comportamento dos alunos e entregar um esporte, adaptar o nosso esporte, seja ele futsal, vôlei, futebol, lutas, judô, karatê, ou seja o esporte que for, às necessidades dessas pessoas, ao que essas pessoas estão precisando. Então é por isso que nós precisamos trazer esse assunto e é por isso que nós trazemos esse assunto aqui. Nós estamos vivendo um grande momento para o ensino esportivo. Eu venho falando isso já há algum tempinho, e as pessoas que estão acompanhando aqui, elas comentam muito isso. Tem dois tipos de pessoas. Aquelas que vivem, por exemplo, o profissional de educação física. Tem aquele profissional de educação física que está dizendo assim, a nossa profissão não é valorizada, é muito sofrido. Geralmente esse profissional está vivendo de hora-aula em algum lugar. Vai procurar trabalho na prefeitura, é hora-aula na escola, é hora-aula na academia. Está vivendo de hora-aula, ele diz o seguinte, nós não somos valorizados. Em contrapartida, do outro lado, nós temos o profissional que diz o seguinte, nós estamos vivendo o melhor momento do ensino esportivo, porque as pessoas estão valorizando e estão dispostas a pagar o preço para isso, para colocar seus filhos nas atividades, para elas próprias, porque elas estão percebendo a importância do esporte. Qual que é a diferença o que tem nesse meio aí, esse gap de pessoas que não estão vendo uma boa oportunidade e reclamam que a profissão não é valorizada. Inclusive tem muita gente que diz assim, não é tão simples assim, isso não é verdade, isso é impossível. E do outro lado tem pessoas como a Prof. Val de Educação Física me mandou essa semana aqui, ela me mandou aqui no perfil, dizendo o seguinte, eu já vou compartilhar com vocês a imagem aqui. Ela me mandou assim, depois que comecei a ver as suas dicas,
e fazer as suas aulas, começou a criar uma escola e só de começo ela já está, uma escola de futsal, e só no começo, aí, alguns meses, talvez nem 2 meses ainda, ela já está ganhando mais do que como professora de educação física. Então nós temos um abismo aí no meio de pessoas que veem a profissão como não valorizada e outros que entendem que a profissão está valorizada. É por isso que nós temos que debater esse assunto, trazer esse assunto para vocês. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, então nós temos as escolas que estão com muitos alunos, com fila de espera, e nós temos aquelas escolas que têm poucos alunos. O que acontece? Por que essa escola tem pouco aluno? Porque ela não está sabendo se adaptar ao novo momento. A escola que não está sabendo se adaptar ao novo momento, ela vai ter poucos alunos e dificuldade de captar novos alunos. De captar e de fidelizar. Aí é um outro problema que é comum, que é rotatividade de alunos. Muitos alunos entram e saem, porque você não consegue fidelizar os seus alunos. Então esses são os 2 pontos que nós vamos abordar nessa nossa live de hoje. Os 6 segredos para você ter muitos alunos na tua encher as suas turmas esportivas, captar e fidelizar alunos e alcançar o que nós chamamos de superior, que é mais de 10 mil por mês com escolas e esportes, especialmente de 10 a 40 mil por mês com essa atividade, fazendo do ensino esportivo a sua renda principal ou então transformando essa atividade na sua principal renda, ou vivendo exclusivamente disso. Inclusive eu ouvi muito essa semana aqui, algumas pessoas dizem assim, porque quem ensina esporte de verdade não pensa em lucratividade. Você concorda com isso? Eu ouço isso algumas vezes aqui, quem ensina esporte de verdade não pensa em lucratividade. Será mesmo? Será que nós temos o profissional de educação física, ele tem essa síndrome de dizer assim, ele encontra uma desculpa para justificar as dificuldades da profissão. As dificuldades da profissão. Que é assim, porque quem ensina esporte não tem que pensar em lucratividade. Quem ensina esporte tem que ensinar por amor. Você pode ensinar por amor e ter pouca lucratividade, ou você pode ensinar por amor e ter muita lucratividade. Quem vai, no final das contas, aproveitar isso é você e a tua família. Você pode ficar preso às coisas do passado, às crenças do passado. Eu ensino esporte há não sei quantos anos, eu faço assim. Se você não estiver preparado para se adaptar ao novo, você vai ser essa pessoa que fala o seguinte, isso é impossível, eu não concordo, isso não acontece, ensinar esporte tem que ser por amor. Porque quando a pessoa ela não consegue fazer o seu trabalho, a sua atividade ter mais retorno financeiro, quando ela não consegue ser mais profissional e ter um retorno melhor, ela acaba se adaptando àquilo e encontrando desculpas para justificar aquilo. Aí o profissional de educação física, na maioria das vezes, diz assim, não, a nossa profissão é difícil e a gente não consegue ter retorno. É muito difícil. Só que tem muitas escolas faturando de 10 a 40 mil por mês ensinando esporte. Se tem muita gente fazendo isso, tem muitas pessoas saindo do zero, do nada, sem dinheiro, criando escolas, como é o caso do pessoal da RT10, como é o caso do Marcel, como é o caso do... Temos vários casos aqui de pessoas que saíram do zero, antes de terminarem a graduação, já estavam faturando mais de 10 mil por mês. Com escola de esportes, com escolas saindo do zero, sem gastar nada. Tá? Só porque sabem como fazer isso. Porque existe uma forma de você fazer isso. Quando a pessoa sabe como fazer isso, ela consegue alcançar melhores resultados. E aí ela não fica dizendo, nós somos desvalorizados, porque isso, porque aquilo. Enfim, o nosso tema de hoje são seis inclusive esse que eu falei agora é um dos principais tabus que nós temos que quebrar. Tá? O profissional de educação física tem que quebrar esse tabu. Eu já ouvi muito isso. A gente ensina por amor. Só que o que acontece? Se não tiver alunos na tua escola de esporte, se você tiver poucos alunos, você vai ter dificuldade de rentabilizar. É por isso que você tem que aprender da melhor maneira como captar alunos, e é sobre isso que nós vamos falar nessa nossa live de hoje. Os maiores erros dos professores e das escolas de esportes, quando o assunto é captação de alunos, captação e fidelização de alunos,
os maiores erros, o maior erro é não se adaptar ao novo. O professor não consegue se adaptar ao novo, ele tem dificuldade de se adaptar. Aí o que acontece? Ele diz assim, ó, eu ensino há 20 anos, então eu sempre fiz assim, por que eu vou fazer diferente? Ele não consegue mudar e se adaptar ao novo. Então esse é das grandes dificuldades que fazem com que algumas escolas estejam com poucos alunos, enquanto outras estão cheias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a nossa escola é muito boa no boca a boca aqui na nossa região. Existem outras formas hoje para você divulgar a tua escola. Se você não estiver usando isso, se você não se adaptar a essas questões, você vai ter dificuldade. Outra escola vai vir, vai começar a fazer isso aí e você vai ficar brigando. Geralmente as pessoas que têm dificuldade de se adaptar ao novo, são aquelas que estão esperneando aí na internet, elas estão esperneando, elas ficam loucas. Por quê? Tem alguém que está sabendo como usar essas novas estratégias e está falando sobre isso, e está crescendo, e elas não conseguem porque não conseguem se adaptar ao novo. Tá? Então, essa é a maior dificuldade. E qual é a vantagem de quem sabe? Qual é a vantagem de quem sabe, de quem consegue usar estratégias inovadoras para captar alunos, para fidelizar novos alunos? Qual é a vantagem dessas pessoas? Turmas cheias de alunos, 2, 3 unidades, trabalho reconhecido, crescendo nesse momento pós-pandemia aí, crescendo rapidamente. Essa é a diferença. Tem pessoas que têm dificuldade, porque não conseguem se adaptar ao novo, estão esperneando, e tem pessoas que estão aproveitando, se adaptando ao novo e crescendo. Se você quer crescer, se você quer ter uma escola que fatura de 10 a 40 mil por mês nesse momento, viver exclusivamente disso, ou transformar essa atividade na sua renda principal, você precisa se adaptar a essas questões que nós vamos falar hoje. São as 6 questões, 6 segredos para a gente, 6 segredos para que a gente possa viver do ensino esportivo, 6 segredos da captação e fidelização de alunos. Eu quero saber de onde você é. Me conta aqui, o tia Darcy está aí de novo, Gaspar, fala Darcy, tudo bem? Lion está aí, de Vilhena, legal Lion. Que bom, seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí. Legal, bom ter vocês aí, galera. Bom ter vocês aí. Vamos nessa, então? Então tá. 6 segredos para captar e fidelizar alunos. Primeiro a gente vai falar de captação. Quando a gente fala de captação, a gente está falando de atrair alunos para a nossa escola. E a gente precisa atrair alunos para a nossa atividade. Uma coisa que é fundamental, a gente precisa deixar claro, é que não adianta eu falar em captação e fidelização de alunos se a minha atividade não é de qualidade. O primeiro passo é esse, é ter uma atividade de alta qualidade. Aí a lucratividade é consequência disso. Então, quando eu estou falando de captação, o que é a primeira coisa, qual é o primeiro segredo que nós temos que colocar na nossa cabeça e que a maioria dos profissionais de educação física, dos professores esportivos, tem dificuldade para falar, para pensar sobre isso, para entender isso? É quem você atende. Quem é o aluno que você está atendendo? Então esse é o primeiro ponto sobre captação de alunos. Porque você precisa entender quais são as necessidades reais, as dificuldades, as dores, quais são os desejos daquelas pessoas que você está atendendo na tua escola de esportes. O que eles realmente querem. Então tem muita gente entregando uma escola de alta qualidade com padrão de metodologia de treinamento para formar atletas para grupos que não querem ser atletas. Eles até dizem que querem, mas eles não querem de fato, eles não têm as características necessárias. Então você tem que adaptar a sua metodologia às necessidades das pessoas. Primeira coisa para captar alunos é quem é o seu público. Entender os seus alunos ou aqueles alunos que você quer atender. Caso você ainda não tenha uma escola, você vai atender num determinado lugar, você vai precisar adaptar as suas atividades àquele grupo de pessoas. Você vai precisar conversar diretamente com eles. Quanto mais você conversa especificamente com aquele grupo, mais aquele grupo estará interessado em fazer as suas atividades. E o que a gente vê é muita divergência aqui. Então, eu sou um profissional que trabalho com formação e rendimento. Aí eu quero levar formação e rendimento para todos os ambientes. Mas nem todos os ambientes estão preparados para isso. Aí eu digo o seguinte, eu estou perdendo aluno porque eu tenho uma metodologia top, show de bola, mas eu estou perdendo aluno
para uma escola que não tem nenhuma metodologia definida. Por quê? Porque eu estou entregando para um aluno porque eu não conheço de fato quem são os meus alunos. Então eu preciso entender quem são eles. O que eu quero saber com isso? Quais são as necessidades desse público? O que eles querem? Onde eles moram? Como é que eles fazem para vir à atividade? Porque até tem uma das coisas importantes aqui, que é, quais são os obstáculos que esses alunos têm para vir na minha escola? Que o nome disso é objeção, que é o obstáculo que um determinado aluno da região vai ter para mim na escola, para vir na minha escola. Quando eu entendo isso, eu crio as soluções para quebrar esses obstáculos. E aí eu facilito a entrada desse aluno na minha escola. Então o primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, e a maioria dos profissionais de educação física tem dificuldade de entender isso. Por quê? Ele não enxerga o seu aluno como um cliente. Ele enxerga o seu aluno como alguém que ele vai levar uma metodologia certa para o aluno. Então, você precisa entender o seu aluno como um cliente e entender quais são as necessidades dele. O que ele está buscando para você levar para ele. Então, o que ele precisa. Esse é o primeiro passo. Tá? Esse é o primeiro passo. Quais as necessidades? Conversar diretamente com o seu público. O segundo segredo de quem está fazendo, de quem está com as escolas cheias, de quem está com muitos alunos, é criar soluções específicas para as necessidades do teu público. Tá? Então assim, ó, e aqui isso impacta inclusive no preço da sua mensalidade. Quando você conhece muito bem o seu público, o público que se atende, e você começa a criar o que eu chamo aqui de produtos e serviços, você vai criar os produtos e serviços diretamente e especificamente para atender às necessidades dos seus alunos. Quanto mais eu atendo às necessidades, os desejos, as dores dos meus alunos, dos familiares deles, mais eu consigo cobrar, mais a minha mensalidade sobe. Inclusive, eu recebo muitas pessoas aqui, como é que eu faço para aumentar a minha mensalidade? Eu cobro tanto, na minha cidade isso, aquilo, a minha cidade é pequena, eu recebi essa semana alguma coisa, a minha cidade é pequena, como é que eu faço para aumentar? Assim, ó, você precisa criar soluções, a tua atividade esportiva precisa ser uma solução, um produto ou um serviço específico para aquilo que os teus alunos estão precisando. Quando você faz isso, você resolve, você cria valor para a tua atividade. As pessoas enxergam valor na tua atividade. E aí a gente entra na diferença de preço e de valor. Eu quero saber de você que está aqui, se você sabe a diferença de preço ou valor. Fala aí, sim ou não. Eu sei, sim ou não. Sabe a diferença entre preço e valor? Preço e valor? Me fala, sim ou não. Eu vou te falando enquanto você me responde, eu vou te falando aqui, ó. Criar soluções esportivas não é como a gente fazia há 5, 10 anos atrás, que eu vou criar uma escola de esportes para a galera, e a galera, há 5 anos atrás, você criava uma escola de futebol, uma escolinha de futebol, e as pessoas vinham para a tua escola, e ela estava cheia. Hoje não. Existe uma concorrência muito grande. Existe muita coisa chamando a atenção dos teus alunos e dos familiares. Se você não souber criar soluções específicas para os teus alunos, a tua escola de esportes for específica, você vai perder aluno. Daqui a pouco você está com pouco aluno, como a maioria que chega aqui dizendo, pô, eu estou com pouco aluno, o que eu faço? Por quê? Você está criando a solução de 10 anos atrás. A escolinha de futebol, acontece muito isso com escolas de futebol. Cria uma escolinha de futebol, abre a escolinha e acha que os alunos vão vir automaticamente como eles vinham há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Mas isso não acontece mais. Você tem que criar soluções específicas para os teus alunos virem. E isso é criar produtos e serviços adaptados a quem é o teu público. Essa é a questão. O teu público, e uma coisa muito importante, ó, isso aqui é ponto-chave, que é o que o teu aluno esperava, o que o teu aluno queria há 5, 10 anos atrás, é diferente do que ele quer hoje. Anota isso aí, ó, anota isso aí. O que o teu aluno queria há 5, 10 anos atrás, na escolinha de esportes dele, é diferente do que ele quer hoje. Porque ele mudou a cabeça dele. Então, ele mudou o comportamento dele. Se eu, na minha escola, não oferecer essa mudança para ele, ele vai sair da minha escola e vai para outra. E eu vou ficar aqui chorando e reclamando. Tá? Então, o segundo segredo é criar essa solução adaptada. O terceiro segredo é a divulgação. Porque daí o primeiro passo, então, é entender ele, o meu aluno, a família do meu aluno. O segundo é criar a solução específica para ele. E o terceiro é a divulgação. Eu preciso divulgar isso para as pessoas certas.
E aí entra a questão do que eu ouço muito aqui. A nossa escola era boa no boca a boca. A minha escola aqui na minha região é boa no boca a boca. Gente, a tua escola é boa no boca a boca. Tem um aluno que sai falando bem da tua escola. Ele vai lá e fala para outros 10 alunos. Ele fala, a escola lá do professor Diogo é top. Inclusive um abraço aí, Diogo. Legal, que bom que você está aí. Então, se eu sou bom no boca a boca, a minha escola, um aluno sai e vai lá e fala para 10. Ele fala para 10 alunos que a minha escola é boa. Beleza, 10 alunos estão sabendo daquela informação. Talvez um deles venha, um ou dois venha para a minha atividade. Agora, quando eu sei como divulgar da maneira correta e ativar gatilhos mentais na cabeça desses meus alunos, principalmente hoje em dia usando as redes sociais, o boca a boca leva para 10. Se eu souber como divulgar, eu levo para 100, 200, 1000 pessoas essa informação. Qual delas tem potencial de me dar melhor retorno? Me fala. O boca a boca? O boca a boca tá bom, você tem que ter. Agora, se você não sabe como divulgar a tua escola de esportes, você não vai saber como captar alunos. Nós estamos falando de captar alunos. Nós estamos falando de ter uma escola de esportes que fatura de 10 a 40 mil por mês. Em tornar essa atividade, você que é professor de educação física, ou você que quer empreender com escola de esportes, em tornar essa atividade a tua renda principal, ou então viver exclusivamente disso, com uma escola que fatura de 10 a 40 mil. Para isso, você precisa saber como tornar ela lucrativa. Então, o passo principal é captar alunos, é trazer alunos para a sua escola. Se você entender bem quem você quer atender, quem você atende, entender muito bem, e para entender eu preciso conversar, eu preciso saber me comunicar com eles, aí eu crio soluções para eles e eu divulgo isso. Quando eu faço uma boa divulgação, alinhada com o que eles querem, eu vou atrair muito mais do que o boca a boca. Tem gente que fala que quer fazer panfleto. Tem gente que faz um outdoor. Tem gente que vai na rádio ou no jornal. Eu fiz muito isso. Tem gente que sabe como divulgar usando os meios corretos atuais. E aí está uma das dificuldades das pessoas. Eu faço isso há 20 anos. Nunca fiz isso há 20 anos. Por que eu tenho que fazer agora? Porque o jogo mudou. Porque o jogo mudou. Se você não fizer, você vai perder alunos para outras escolas que vão começar a fazer. Então, o terceiro segredo é saber como divulgar. Porque quando você sabe divulgar, você cria na cabeça dos seus possíveis alunos, e é por isso que eles vêm para a sua escola, quem sabe divulgar bem, especialmente nas redes sociais, tem um fenômeno que é show de bola, que é sensacional, que é toda semana tem aluno novo chegando na tua escola. Quem sabe divulgar tem aluno novo chegando toda semana na sua escola. Você tem que controlar, tem que fazer lista de espera. Porque você sabe como ativar na cabeça do seu possível aluno gatilhos mentais. Eu vou te dar alguns exemplos de gatilhos mentais, porque o nosso foco da aula hoje não é exatamente esse. Vamos falar sobre isso. Inclusive tem vídeo falando sobre isso aí no YouTube e no Instagram. O que a gente precisa causar na cabeça do nosso possível aluno, aquele que a gente quer trazer para o aluno? O que a gente quer causar? Me fala, o quê? Primeira coisa, desejo. O meu aluno tem que sentir desejo em estar na minha atividade. Se eu não... eu posso até ter 10 alunos que saem da minha escola fazendo um boca a boca para mim, dizendo, olha, tá legal lá. A pessoa dizendo assim, essa escola é legal. Essa escola é legal. Então sai 10 alunos falando bem na tua escola. Quando você tem uma boa divulgação, você tem 100, 200 pessoas vendo a tua escola como uma escola legal. O que é melhor? O que tem mais potencial de te trazer alunos? Tá? Então, é isso que a gente precisa ver. E uma das coisas que eu quero causar no meu aluno eu quero causar nele desejo. No meu aluno atual e no meu possível aluno. Eu quero causar desejo. Se eu fizer uma divulgação, se eu entendo meu público, tem as soluções para ele, o que eu preciso? Comunicar a essas pessoas que é muito bom estar aqui. Agora me conta de vocês aí. Quem está conseguindo divulgar isso para os possíveis alunos? Você está conseguindo divulgar isso para os seus possíveis alunos? De modo a causar desejo? Hein? Lion, vou fazer assim, eu vou continuar o meu raciocínio aqui e logo em seguida... mais para a parte final da nossa live eu respondo as tuas perguntas, beleza? Como que eu consigo causar o desejo?
Eu preciso mostrar para ele o que ele quer. O que ele quer. É isso que eu vou atrair a atenção do meu aluno. Então eu preciso, no primeiro ponto, causar o desejo. Então, esse é um dos primeiros segredos que você tem para fazer a tua divulgação. Mas não é só isso. Você pode acionar outras coisas na cabeça do teu aluno, que é o seguinte: prova. Prova social. Sabe quantos alunos já entraram nos programas da Escolinha Lucrativa? Mais de 400 alunos já entraram nos diversos programas da Escolinha Lucrativa. É bastante gente. A minha meta era 300. Ou seja, nós já conseguimos superar. Quando eu falo isso para você, você vê, opa, isso é legal. Quando você mostra imagens ou de tua turma cheia, ou quando você mostra imagens de você fazendo um trabalho específico com um aluno, e um trabalho legal, bacana, você mostra para as pessoas que estão vendo que aquele trabalho tem uma prova social. Existe evidência de que aquele trabalho é bom. Não é só o Ramon falando. Tem outra pessoa que falou. Tá? Outra pessoa veio ali e falou isso para você. Né? Então, assim, prova social é muito importante. Quando eu coloco isso na minha divulgação, e as redes sociais facilitam, por isso que lá no jornal você não tinha como fazer, era difícil fazer isso, por isso que no boca a boca é difícil fazer isso, porque na rede social você mostra essas imagens para centenas de pessoas. Então você causa o desejo no teu aluno, você mostra a prova de que você tem muitos alunos e de que você faz um treinamento top com os teus alunos. Né? Então você precisa estar fazendo realmente. Isso é prova. Mas não é só isso. Você tem também a autoridade. Quando você mostra consistentemente o assunto que você está falando lá nos teus treinos, quando você mostra as tuas atividades consistentemente nas redes sociais, por exemplo, você mostra para os teus possíveis alunos que você sabe do que você está fazendo. Quando você faz uma live e fica 30, 40 minutos todas as semanas, você mostra que você entende daquilo que você está falando. Então aquilo mostra uma coisa chamada autoridade. Para você captar alunos para a tua escola de esportes, os teus alunos e os familiares, eles precisam enxergar. Porque eles vão chegar lá na tua escola, ou quando alguém falar para ele, ó, essa é a escolinha do Thiago. Eles vão olhar do Thiago, do João, do Licínio. Essa é a escolinha dele. O que o seu aluno vai fazer? Ele vai procurar a tua escola na rede social. Ele vai olhar lá. Aí se você tiver lá na tua rede social atividades que causem o desejo nele, atividades que provem que você tem bastante aluno, ou que você faz um trabalho legal, ou que criem na cabeça dele a autoridade. Nossa, olha como ele mostra atividades constantemente. Isso causa autoridade. São gatilhos mentais que fazem com que alunos venham para a sua escola semanalmente. Todos os dias tem um aluno novo chegando na tua escola, pedindo para participar. Tá? Então, assim, ó, esses são 3. Existem outros também. Existe o sucesso. Quando você demonstra as suas atividades consistentemente, você pode mostrar o sucesso para os teus alunos. Existe uma série de gatilhos mentais que você, numa boa divulgação, você vai demonstrar para os teus alunos. Então, nós estamos falando aqui dos 3 primeiros gatilhos, dos 3 primeiros segredos para você captar alunos para a tua escola, que é entender muito bem quem você está atendendo, conhecer muito bem os teus alunos. Segundo, criar soluções para eles. Não dá para eu ensinar esporte como eu ensinava há 10 anos atrás. Eles não querem mais isso. Eu preciso criar a solução adaptada às necessidades dele. E terceiro, saber como divulgar isso. Quanto mais eu faço essas 3 coisas bem feitas, e isso não é fácil porque nós não fomos treinados para isso, quanto mais eu faço isso bem feito, mais eu atraio alunos para a minha escola de esporte. Faz sentido para você? Me fala se isso faz sentido para você. Me fala se isso faz sentido para você. Toma uma água. E agora nós vamos passar para os 3 últimos segredos que falam sobre fidelização de aluno. Porque não adianta só captar o aluno para a tua escola. Você precisa reter. Fidelizar o aluno é reter o aluno na tua atividade. É ter o aluno mais tempo na tua atividade. O aluno precisa estar mais tempo. E hoje existe uma briga gigantesca por todas as grandes empresas por reter o seu cliente nas suas bases. E a escola de esportes não pode ser diferente. Você tem que pensar desse jeito.
olha todas as plataformas de tecnologia, tudo que você for ver, eles estão fazendo de tudo para reter o seu cliente o mais tempo possível, através de diversas estratégias nas suas bases, para que o aluno não saia dali. Porque quanto mais você perde um contato com o teu aluno, ele vai dar uma olhada nas outras coisas, tem muita coisa chamando a atenção. Hoje em dia a concorrência das escolas de esportes é muito grande. Não é só mais as escolas de esportes, tem concorrência com tudo. Tudo está querendo atrair a atenção do teu aluno e levar ele para lá. Se você não trabalhar a retenção do teu aluno na tua escola de esportes, você vai ter um dos problemas graves que nós temos, que é o aluno entra e sai, rotatividade. Então nós precisamos criar estratégias para isso. Eu vou trazer algumas para vocês, vou trazer 3, mas existem outras, tá? Existem outras e essas estratégias são muito importantes. Por que que nós vamos falar dessas estratégias? Porque nós temos uma coisa chamada IVA. Repita comigo, IVA, 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 Índice de Valor do Aluno. O que é o Índice de Valor do Aluno? É um índice que nós damos, isso não foi usado, isso nós começamos a falar aqui dentro da Escolinha Lucrativa sobre esse índice que é, principalmente para quem tem vários núcleos, várias escolas, esse é um índice que demonstra a saúde da escola. O quanto essa escola tem uma saúde financeira, administrativa boa. Porque ele mostra o índice daquela escola. Então você pode comparar com outro núcleo, dizendo, opa, esse núcleo aqui tem algum problema, nós temos que rever o processo aqui. Você pode comparar os processos de vários núcleos, de várias escolas, para quem tem uma franquia, para quem tem uma escola maior, com vários pontos, com vários núcleos. O IVA, Índice de Valor do Aluno, ele verifica quanto que aquele aluno deu de dinheiro para a tua escola ao longo da permanência dele na tua escola. Então é um índice, um número que marca a permanência, quanto que ele te deu de dinheiro ao longo do ponto onde ele entrou e do ponto onde ele saiu da tua escola, tá? O índice de valor. Na maioria das escolas de esportes, o índice de valor, na maioria, é a mensalidade. Porque ele só dá mensalidade. O único produto, serviço que a gente fala, o único produto que a escola vende é uma mensalidade. Então, como é que você faz para alterar o IVA, para aumentar esse índice? Você coloca mais serviços e produtos ao longo da jornada do aluno, do tempo que ele permaneceu, você vai colocando mais produtos e serviços, ou você aumenta o tempo de permanência do aluno na tua atividade. Ou seja, aumenta a retenção do aluno. Isso é fidelização. Quanto mais o aluno fica na tua escola, mais você vai ter retorno financeiro com isso, mais você vai ganhar com isso, e você tem que trabalhar ativamente nessas estratégias. Então vamos lá. Uma das estratégias é avaliar o aluno. Aí tem um ponto de atenção, porque não é só avaliar as questões de desempenho esportivo, porque muita gente avalia só as questões de desempenho esportivo. E aí você tem que entender a natureza da tua escola. A escola de rendimento, formação de atletas e equipes, você vai avaliar algumas questões. A escola de recreação, iniciação, é outro tipo, você vai avaliar. O ponto é, existem inúmeras formas de você avaliar o teu aluno. Inúmeras formas, e nem precisa ser científico. Quer fazer avaliação científica, tudo bem. Mas nem todas precisam ser científicas. Você precisa ter feeling para perceber o teu aluno, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, em diversos aspectos, para que você tenha o norte. Porque você precisa tá desafiando o seu aluno constantemente. Então esse é o ponto da fidelização. Você precisa estar desafiando o seu aluno constantemente, para que ele supere, melhore os seus níveis. Nem todos vão fazer isso. Alguns não vão, eu não consigo, eu paro aqui. Mas a maioria vai querer se desafiar. Então você vai desafiando você avalia os teus alunos. O primeiro ponto é avaliar. O segundo ponto é gamificar. Isso é relacionamento. Então o primeiro segredo é avaliar diversos aspectos. Porque tem também os aspectos emocionais, afetivos. Às vezes você pega jovens mais novos, tem aspectos emocionais e afetivos que estão relacionados ali. Não estou falando para você ir a fundo com questões psicológicas, de psicólogo. Estou falando de você observar isso. E você observar como esses alunos estão progredindo em diversas áreas. Porque quando você começa a perceber isso, a notar isso, você começa a oferecer soluções para ele, dentro das atividades, que vão fazendo ele se sentir mais confiante, se sentir melhor. E você vai fazer o que nós chamamos de gamificação. Gamificação é criar desafios para os teus alunos.
E criar desafios é perceber o nível que ele está nas atividades e criar atividades para que ele possa progredir. Então você está sempre convidando o seu aluno para progredir, para dar um passo além. Olha o que acontece E se você olhar, tudo é gamificação. Vê as figurinhas da Copa do Mundo. A figurinha da Copa do Mundo é um banho de gamificação. Tudo é gamificado naquela atividade, para que você se envolva com a atividade. O que nós temos que fazer na nossa escola de esportes é gamificar a nossa escola de esportes. Eu sei que muita gente fala assim, mas há 5 anos atrás eu não precisava ficar pensando nisso aí, Ramon. Não precisava, mas hoje a gente precisa. Senão o teu aluno vai sair daqui. Então eu preciso gamificar. Eu preciso fazer atividades para que o aluno participe, para que o familiar participe. E dessa maneira a gente faz o seguinte, é um relacionamento com os nossos alunos. A gamificação, a gente está se relacionando com os nossos alunos e propondo para eles desafios. Então a gente está desafiando eles para progredir. Quanto mais o seu aluno progride, ele dá um passo de comprometimento com você. Quanto mais ele progride nesse jogo que nós estamos, nessa grande brincadeira que nós estamos fazendo, ele te dá um voto de confiança. Ele se compromete mais com a tua atividade. Então ele está cada vez mais ligado à tua atividade, à comunidade da tua escola e tal. Então a gamificação é muito importante fazer. Como é que você faz isso? O aluno entra com um determinado score, você vai criar, tem alguns jeitos, algumas formas de você fazer gamificação. Mas ele entra num nível X, ele vai ganhando pontuação para fazer determinadas coisas, e aí você vai mostrando essa pontuação para os teus alunos, e você também daqui a pouco você cria soluções para os alunos que estão abaixo da média. Nós vamos criar uma solução, um serviço esportivo para você, porque nós estamos vendo que você está com dificuldade na parte técnica. Então nós vamos criar o produto do Roberto lá, o Roberto Técnica, o futebol técnico do Roberto. Nós vamos criar um serviço que acontece na terça e quinta para quem está com dificuldade de superar esse nível, vai passar para um outro nível, para poder daqui a pouco conseguir jogar, fazer parte das competições e tudo mais. Ou seja, você precisa, existe uma forma correta, a gente mostra isso em outros momentos, de como você criar suas gamificações do zero até o avançado. Desde os momentos, porque tem a gamificação simples, por exemplo, eu peço para você participar de uma promoção, você participou, você ganha um brinde, um prêmio. Essa é simples. Você pede uma ação e você dá um feedback. Mas existe a gamificação complexa, que ela demora às vezes anos. Muitos esportes fazem isso. A pessoa entra na tua escola com 5 anos de idade, ela entra num determinado nível e todo ano ela ganha um brinde, um broche, alguma coisa daquele nível, e ela vai passando por etapas, até o momento que ela ganha um certificado que ela passou por uma etapa X. E ela passa, então essa gamificação às vezes dura anos. E com essa duração, ela está se comprometendo com a tua escola, ela não sai. É muito mais difícil que ela saia da tua escola para ir para outra. Porque ela está se comprometendo com a tua escola. Ela está entrando naquele jogo, naquela brincadeira, e ela está se desenvolvendo, e ela está percebendo. Porque daí a gente chega no terceiro ponto. O primeiro, então, é perceber, avaliar. O segundo é gamificar, ou seja, se relacionar e criar desafios. E o terceiro olha só a divulgação de novo aí, olha só as redes sociais novamente aqui, para captar e fidelizar alunos. O terceiro ponto da fidelização é mostrar os resultados. Ninguém fica em atividade esportiva se você não ficar mostrando os resultados. Por isso que eu tenho que mostrar o resultado do Fred, eu tenho que mostrar o resultado do Bueno, eu tenho que mostrar o resultado do BDO Futebol Clube, do Ludo Personal Kids, eu tenho que mostrar. Porque quando eu mostro o resultado dos meus alunos, os meus alunos se motivam mais e os outros alunos veem que podem. Eles podem. Com isso, o que eu faço? Eu mostro para todos que é possível e eu crio essa conexão, que é a fidelização, que é tornar essa nossa comunidade e fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo na nossa atividade. Me conta se isso faz sentido para você, esses 6 segredos, eu vou repetir esses 6 segredos de captação e fidelização de alunos. Me conta, se você que está aqui, me conta se faz sentido. Primeiro, entender seu aluno. Segundo, criar soluções específicas, não é aquela escolinha de 5, 10 anos atrás, é uma escolinha nova, com um novo formato, você precisa criar isso para os teus alunos, de acordo com as necessidades dele. Para saber as necessidades, você precisa entender, conversar com eles. Terceiro, divulgar isso nas redes sociais, de maneira a atrair a atenção dos teus alunos. Quarto, avaliar os teus alunos para entender quais os pontos que você vai trabalhar. Quinto, gamificar, se relacionar e propor desafios para os teus alunos. E sexto, mostrar os resultados. Ou seja,
criando esse círculo, existem outros pontos que podem ser debatidos aqui e que fazem que são muito importantes. Mas esses daqui, somente com esses 6 segredos aqui, você já consegue captar alunos constantemente, fidelizar esses alunos e ter uma escola com muitos alunos constantemente e aproveitar a grande oportunidade que nós estamos vivendo. Eu digo para você uma coisa, com toda certeza, a escola de esportes é a área mais rentável da educação física. Sem sombra de dúvida. Por quê? Na escola de esportes, nós temos a oportunidade de levar um serviço, um produto, para um grande número de pessoas. E eu não estou trabalhando por hora-aula, que nem na escola, que nem na academia, que nem... Aqui eu atendo 10, 20, 30. Quanto mais eu atendo, mais eu recebo e eu posso atender muitos alunos ao mesmo tempo. Inclusive, eu posso atender poucas horas do dia, um número grande de alunos. Tá? Então, sem sombra de dúvida, a escola de esporte é a área mais rentável da educação física e ela, olha só, está inexplorada. Pouca gente está aproveitando essa área da maneira que pode aproveitar. Tanto que eu falei para vocês, a Prof. Val Educação Física me mandou uma mensagem essa semana, eu quero compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui, ó, a mensagem que a Prof. Val me mandou essa semana. Ó, tá no perfil, ó. Ela mandou isso aqui, ó. Ela está vivenciando essa experiência própria. Ela é professora de educação física há 7 anos. Ela era das pessoas assim adeptas ao concurso, a fazer concurso e trabalhar por hora-aula. Só que após ela conhecer o nosso trabalho, ela começou a pensar diferente. Montou uma escola de futsal e, para surpresa dela, ela está ganhando mais do que ganha como professora. É por isso que eu digo para você, que é professor de educação física ou que quer empreender com escola de esportes, esse, sem dúvida, é o momento mais interessante, o melhor momento para quem quer fazer isso. Porque você vai poder tornar essa atividade a tua renda principal, caso você tenha outra. Mesmo que você trabalhe e você tenha pouco tempo, você pode fazer isso. Ou então você pode também ter nessa atividade a sua renda principal. Tá? Ter uma escola que fatura de 10 a 40 mil por mês aí. Enfim, é isso que nós estamos vivendo esse momento agora. Pessoal, eu vou abrir alguns minutos para dúvidas. Agora o Lion está por aí. O Lion já faz um trabalho lá. O Lion tinha falado, a dúvida do Lion eu já vou responder aqui. Qual é a média ideal para inscrições? Lion, isso aí é uma coisa que é relativa. Porque assim, ó, eu comecei um núcleo agora, comecei um núcleo de esportes agora, e o número de inscrições diárias é muito grande. É enorme, na verdade. Nesses últimos 30 dias foi muito grande. E cerca de 3 por dia. Agora, daqui a pouco, quando isso se estabiliza, o número de inscrições diárias é muito menor. Então não dá para você saber isso. Isso vai depender da tua realidade aí. O que nós queremos aqui? Nós queremos que você comece, que você já tenha uma escola, que você potencialize a tua capacidade de rentabilizar a tua escola, sem perder a qualidade do teu trabalho, e que você possa visualizar novas possibilidades de rentabilizar. Tá? É essa a ideia. É essa a ideia da escolinha lucrativa. Manter um trabalho top de qualidade, potencializar, otimizar a tua capacidade de rentabilizar naqueles teus núcleos e criar novas alternativas de rentabilizar. Eu espero ter respondido a tua dúvida lá. Se você tiver alguma dúvida, me fala aí. Eu tenho 1 minutinho para nós ficar aqui. Vamos tirar essas dúvidas e vamos nessa. Ao longo dessa semana, provavelmente na quarta-feira, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories da Escolinha Lucrativa, onde eu vou abrir algumas possibilidades para a gente conversar no domingo que vem. No domingo que vem, nós vamos chegar na live 44 do Projeto 945, 44ª live. 44 domingos, gente. Vamos lá, o Diogo. Fala, Diogo. Como captar investimento externo? Cara, existem algumas formas. Você pode captar no trabalho que nós fazemos, no trabalho que eu faço. Eu trabalho com 2 maneiras. Captar patrocínio direto, tá? Então eu capto patrocínio direto com empresas, né? Eu vou conversar com algumas empresas, a empresa tem um recurso para marketing, inclusive dentro dos nossos programas, eu mostro, a gente tem a implementação disso
né? Ó, nós temos o Renan, o Marcel, o Marcel em 2021 captou 12 mil, em 2022 captou 20 mil, 20 mil de patrocínio direto. O Caxias, no último ano, captou 36 mil. Eu espero, em 2023, captar, num núcleo, 45 mil reais de patrocínio direto. Então, assim, o patrocínio direto é uma forma, 45 mil é 4.500 por mês, tá? Isso aí, isso aí dá um retorno muito bom para você fazer uma série de coisas na tua escola. E existe uma outra alternativa que é através de captação de recurso público. Existem inúmeras formas de você captar recurso público. Nós fazemos isso. Nós temos alunos que já fazem isso também. Assim, captação de recurso público, eu não sei aí onde você está, né? Você está no Peru, se não me engano, né? No Brasil, nós já sabemos o caminho de algumas fontes de recurso. Porque o que acontece? O ensino esportivo, ele é uma ferramenta de apoio social, o ensino esportivo, de apoio social. Então, a tua escola de esportes, as escolas de esportes, elas auxiliam o poder público no controle de problemas sociais, na prevenção de problemas sociais. Só que a maioria das escolas não sabe disso ou não sabe se organizar para isso. E daí não usa isso aí para captar recursos, para jogar competição, para uma série de coisas. Essas são as duas formas que eu utilizo. Pode ter outras, mas eu utilizo essas duas. Vê se eu respondi você. Bueno Tênis, eu sempre entendo o lado do aluno e seu dia a dia. Sobre faltas, o que você sugere fazer como estratégia para fazer os alunos terem consciência para não ficar remarcando aulas? Pois é, aí é no tênis, né? Cara, você precisa criar situações ali, Bueno, que você precisa colocar situações que dificultem o aluno para repor a aula. Você precisa mostrar para ele que ele tem que fazer a aula. Porque se ele for remarcar, ele vai ter um custo extra, ele vai ter sabe? Porque remarcar para você é um grande problema. Você já marcou a aula, ela está marcada. Então, eu acho que não vale a pena nem remarcar. A aula é aquele dia. Então, você tem que impor obstáculos para a pessoa furar a tua aula, né? Claro que você precisa ter entendimento, né? Você no tênis aí atende clientes que são especiais para você. Não dá para você ficar também dizendo, não faça mais isso, tal. Não dá, né? Pois é, não estou entendendo qual se é no tênis ou beach tênis que você está acontecendo esse problema. O que eu quero dizer para você é que você precisa colocar obstáculo para ele remarcar. Tem que ser difícil para ele remarcar. Ele vai precisar acessar um local, fazer um cadastro, alguma coisa para remarcar. Ao ponto de que ele vai dizer assim, se eu perco essa aula, eu perdi a aula, eu vou ter que fazer outra. Tá? Aí você não remarca. Até porque se você marcou a data, é aquele dia, né? Tá? Beleza? Fechou? Não, às vezes pessoa preguiçosa. O que você precisa pensar na pessoa preguiçosa? Você tem que atacar no bolso dela. A pessoa que ela marca o horário lá e não foi, beleza, vai ter que dificultar, perdeu a aula. Tá? Você perde a aula, você vai marcar para outro dia. E se você fizer uma boa divulgação, daqui a pouco os teus horários estão cheios. Você vai dizer assim, para remarcar não vai ter horário agora. Então você não tem horário para remarcar, você tem que fazer alguma coisa específica. Cria algumas estratégias, cria 3, 4 regras que dificultam a remarcação da aula para que aquela pessoa entenda, ela está errada. Se eu marquei aquele dia, eu tenho que ir aquele dia. Né? Mas sabe o que é o mais interessante para ela ir? É mostrar, olha só isso, cara, isso é legal. O mais legal para essa pessoa que marca e não vai, é ela começar a perceber que ela está perdendo com isso, que outras pessoas estão melhorando, que outras pessoas estão top, e você abordar esse assunto com outras pessoas dizendo assim, nas suas redes sociais, dizendo assim, eu não perco uma aula, porque eu sei que eu melhoro, sabe? Você tocar na ferida dela, você mostrar para ela que ela é preguiçosa, mais ou menos assim, sabe? Quando você consegue fazer isso, mostrar para ela que aquilo lá é um problema que ela tem, que é uma indisciplina dela, aí ela vai se sentir lá no ego dela. Aí ela vai falar, cara, não vou me perder a aula não. Aí entra a divulgação que nós falamos inclusive na aula de hoje. Divulgação, mostrar resultados. Tá certo?
Beleza. Legal, o Flávio Araújo tá falando que quer melhorar o trabalho na tua... Mas o que que você quer melhorar de fato? Qual o ponto? Fala aí, Flávio. Enquanto o Flávio vai colocar, eu vou voltar a falar sobre isso aqui que nós estávamos falando, de mexer no ego. Olha só, gente, porque assim, ó, esse é o primeiro ponto da captação de aluno, Primeiro ponto que nós falamos na aula de hoje, que é entender o seu aluno. Quais são as necessidades e os desejos, as dores do seu aluno. Quando você entende essas dores, que essa pessoa aí é indisciplinada, ela é preguiçosa e tal, e você consegue fazer uma comunicação para tocar nessa ferida, a tua divulgação atende essa ferida, né? Você se conecta com aquela pessoa. É isso que eu estou falando de captação. É isso que eu estou falando que é entender a real necessidade. Porque muita gente diz assim no futebol, o menino quer jogar bola. Jogar bola não é a real necessidade dos alunos. Ela é uma necessidade, o aluno fala, o pai fala, mas existem outras reais necessidades por trás daquilo. Ele quer se sentir aceito, ele quer ter uma carreira de sucesso, o pai já foi atleta e não conseguiu, quer que o filho seja. Existem coisas que quando você investiga se comunicando com essas pessoas, você investiga e você reconhece, você ataca isso na tua comunicação. Tanto nas redes sociais como no dia a dia. Então você ataca essa comunicação e aí você mexe no ego da pessoa. Você mexe na ferida da pessoa. Aí a pessoa não consegue. Aí ela quer mostrar que ela consegue. Ela quer mostrar. É isso que nós temos que fazer. Atacar as reais dores e necessidades dos nossos alunos. Só que nós temos dificuldade para perceber isso, para entender. Entendi. O Flávio está falando que ele precisa de pessoas qualificadas. Olha só. Entendi. A tua dificuldade está na contratação e treinamento de colaboradores, né? Inclusive, isso aí não é só um problema teu. Isso é o problema da maioria das escolas de esportes. E eu vejo muito exatamente isso, Flávio. Eu não consigo pessoas qualificadas. Mas aí eu vou te dizer, inclusive dentro do nosso programa, nós temos um treinamento específico para isso, Flávio. Específico para buscar colaboradores, treinar colaboradores, porque a gente sabe que essa é uma das grandes dificuldades. Mas aqui tem um ponto central, Flávio, que é o seguinte: as pessoas os donos de escola, de maneira geral, eles dizem assim: eu não encontro pessoas qualificadas. Mas ele não entende que a questão é nossa. Nós temos que formar essas pessoas. Nós temos que treinar essas pessoas. Tá? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que saber que para eu trazer um colaborador para a minha escola, eu não posso oferecer uma coisa qualquer. Eu preciso oferecer uma coisa boa. Eu preciso treinar e motivar esse colaborador. Esse colaborador, para ele dar resultado para mim, eu tenho que treinar ele. Então aqui está o primeiro ponto. Ou seja, nós donos de escolas temos dificuldade de encontrar, de treinar, de acompanhar esses profissionais para que eles nos deem os resultados que nós queremos. Isso realmente, ele exige energia, ele exige tempo, ele exige preparação nossa. Porque senão eu não consigo mesmo. Eu não consigo. Eu trago o treinador, o professor, e o professor não está treinado porque eu quero entregar. Então a questão é nossa, sabe? A questão é nossa. Então é você encontrar, e isso também faz parte da nossa divulgação, da divulgação da tua escola. Você precisa, na divulgação da tua escola, ter uma divulgação de tal maneira que as pessoas que trabalham lá na academia, como você falou, o cara trabalha na academia, às vezes ganha R$20 por hora. Você vai precisar mostrar para ele que aqui trabalhar com você é melhor, você precisa ter alguma coisa melhor para mostrar. Quanto mais difícil, dependendo da tua região, é mais difícil você trazer profissionais, colaboradores. Quanto mais difícil, mais você vai ter que aumentar o salário. Então você vai precisar, e isso você vai jogar de acordo com a região. Né? Isso não é uma coisa fixa, aqui assim, lá assim. Depende da tua região. E aí você vai precisar atrair a atenção dessas pessoas pelas tuas redes sociais, pela tua divulgação, e treinar essas pessoas. Existe uma forma correta de se treinar. Aí você vai treinar os processos que ela precisa fazer, o que ela precisa fazer. E aí você vai entender uma coisa. Existem colaboradores que servem para entregar a tua aula, e existem colaboradores com um perfil
de se tornar seu sócio. E você precisa saber disso, que esse professor que vai entregar a aula, ele não vai te ajudar a expandir. Ele vai te ajudar a entregar a tua aula para o público que você tem. Mas existe um outro perfil de colaborador que você vai poder usar para expandir a tua escola, porque tem um perfil mais agressivo. Esse cara aqui, você pode dar benefícios para ele, para que ele seja teu sócio em alguns momentos, e ele abra uma escola junto com os teus processos. E aí vocês vão expandir junto. Tá? Então você tem que entender os perfis dos profissionais, né? E treiná-los e acompanhá-los. Precisa de energia, não é fácil. Estagiário pode ser, a gente trabalha com professores, estagiários e monitores, né? Inclusive vários começaram como monitores, hoje já são professores de educação física. Por quê? Você precisa encontrar aquelas pessoas que têm o perfil do esporte, que queiram e que vejam benefício naquilo que você está fazendo. Então você vai ter que mapear aí onde estão essas pessoas. Se você conseguir mapear pessoas aí na tua região que tenham esse perfil, entregar uma coisa legal para eles, uma proposta legal para eles, e treinar essas pessoas, acompanhar essas pessoas, mostrar para elas de maneira motivadora como que elas podem corrigir algumas coisas, você vai criar ótimas equipes. Pode ter certeza. Mas não vai ser assim. Ah, não, ó, selecionamos aqui, vai lá e faz. Não vai. Vai te dar um trabalho no primeiro momento, um trabalho a você ou alguém, alguma coordenação da tua equipe para fazer isso. Pode ter certeza. Mas depois dá resultado. Exatamente. Você vai ter que passar. Então, às vezes você vai pegar o pessoal um pouco mais jovem, ou estagiário, ou a pessoa que está querendo entrar na educação física, pode ser uma saída nesses casos, né? Tá? Os outros só vão entrar depois. Mas enfim, mas é legal isso aí. Beleza, gente? Estamos chegando ao fim da nossa live 42. Nessa live nós falamos sobre 6 segredos para captar e fidelizar alunos em escolas de esportes. Para você ter turmas cheias nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de oportunidade. Um momento onde escola de esportes te dá um ótimo retorno financeiro. E, inclusive, se você quer ter a tua escola de esportes, viver exclusivamente disso ou tornar a tua escola de esportes a sua renda principal, faturar de 10 a 40 mil por mês, esse é o momento. Tem muita gente fazendo isso, aproveitando esse momento, e eu sugiro que você aproveite também. Valeu, galera! Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo, fiquem com Deus. Domingo que vem nós estamos de volta na live 44. Até mais. Valeu, Diogo, abraço.